Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trouxe um tema bastante interessante e se tu tens a curiosidade em saber, acompanhe o vídeo e venha comigo explorar o fascinante mundo dos parasitoides. E sem mais demoras, vamos começar. O que é um parasitoide ou o que são parasitoides? Os parasitoides são organismos ou seres vivos, geralmente insetos, que se desenvolvem dentro do hospedeiro ou sobre o hospedeiro. Ao contrário dos parasitas que podem coexistir com o hospedeiro por longos períodos, os parasitoides levam à morte do hospedeiro como parte de seu ciclo de vida. O termo parasitoide foi introduzido em 1913 pelo entomologista Odon Rutter e foi adaptado pelo cientista William Wheeler. Os parasitoides surgiram como um ramo especializado de parasitas e ao longo do tempo desenvolveram diversas adaptações que os tornaram diferentes e bem-sucedidos, assim como oviposição especializada. Consiste na capacidade de depositar ovos diretamente dentro do hospedeiro. Manipulação do comportamento do hospedeiro. Os parasitoides manipulam o comportamento do hospedeiro, garantindo a sobrevivência da sua prole ou da sua geração vindoura. Respostas imunes. Os parasitoides desenvolveram substâncias químicas que neutralizam o sistema imunológico do hospedeiro, impedindo a reação do mesmo. A seguir temos as principais características dos parasitoides. E essas características são o desenvolvimento. Os parasitoides normalmente depositam seus ovos dentro do hospedeiro ou então no corpo dele ou sobre o corpo e ao lado do hospedeiro. Morte do hospedeiro. Geralmente o desenvolvimento do parasitoide resulta na morte do hospedeiro como parte do seu ciclo de vida. Ciclo de vida especializado. Os parasitoides, eles podem ter diferentes estágios de desenvolvimento, como o ovo, larva e a fase adulta. O estágio larval é onde ocorre a alimentação e o desenvolvimento dentro do hospedeiro. E, por fim, temos a relação com o hospedeiro, que alguns parasitoides podem ter um impacto menor dependendo da espécie e da carga. Não obstante, a relação acaba sendo letal para o hospedeiro. A seguir temos a classificação dos parasitoides. Bom, os parasitoides são geralmente classificados com base em onde e como eles interagem com o hospedeiro. Para começar, temos a classificação baseada no local de desenvolvimento, que podem ser endoparasitoides ou exoparasitoides. Endoparasitoides são aqueles parasitoides que vivem dentro e alimentam-se do corpo do hospedeiro. Muitos deles injetam substâncias que falamos há pouco tempo, substâncias químicas que inibem ou suprimem o sistema imunológico do hospedeiro para que ele não tenha nenhum tipo de reação. Por exemplo, algumas vespas da família Braconidae depositam seus ovos dentro da larva ou em outros insetos. E essas larvas crescem se alimentando dos tecidos internos do hospedeiro até a sua morte. E temos também os exoparasitoides, que são aqueles que vivem na superfície do hospedeiro e se alimentam externamente dele, ficam presos ao corpo do hospedeiro. Eles possuem estruturas para a fixação e secreções que ajudam a imobilizar o hospedeiro enquanto se alimentam, como por exemplo
algumas espécies de moscas e vespas, eles põem o ovo sobre o corpo do hospedeiro. Assim que as larvas eclodem, elas se alimentam do hospedeiro externamente. E, por fim, temos a classificação baseada no efeito sobre o hospedeiro, que podem ser coinobiontes e idiobiontes. Coinobiontes permitem que o hospedeiro continue se desenvolvendo após a oviposição. O parasitoide coloca os seus ovos dentro ou sobre o hospedeiro, mas ele continua crescendo normalmente por um tempo antes de ser consumido. E geralmente são os endoparasitoides. Como vocês veem na imagem, um parasitoide inserindo o seu ovo, e após isso ele continua se desenvolvendo, e a larva também, até que a larva se torne um parasitoide adulto, causando a morte do hospedeiro. Os idiobiontes paralisam ou matam hospedeiros. Eles são mais agressivos e não dão tempo para que o hospedeiro possa se defender. Como vocês podem ver aqui na imagem, uma lagarta que foi paralisada e morta pelo parasitoide. Bom, ambos desempenham um papel crucial no controle biológico e são muito usados na agricultura para reduzir a população de algumas pragas. A seguir temos o ciclo de vida dos parasitoides varia dependendo da espécie. Sendo assim, o ciclo consiste em oviposição, ou a primeira fase, em que a fêmea deposita os ovos dentro ou sobre o hospedeiro. Como vocês podem ver na imagem, a fêmea deposita o ovo sobre o hospedeiro ou dentro do hospedeiro, e posteriormente temos a fase de eclosão. As larvas eclodem e começam a alimentar-se dos tecidos do hospedeiro. Na fase a seguir, que é a fase do desenvolvimento larval, as larvas tornam-se pupa e consomem o hospedeiro gradualmente até a sua morte. Como vocês podem ver na imagem, a larva vai alimentando-se do hospedeiro até a sua morte. E por último, e não menos importante, os parasitoides normalmente são muito estrategistas. Eles vão se alimentando aos poucos, deixando a parte principal no final. E posto isso, vem a fase da pupação, onde o parasitoide entra no estágio de pupa, ainda dentro do hospedeiro. Ele emerge como adulto, pronto para reproduzir e reiniciar o ciclo. A seguir temos a diferença entre parasitoides e parasitas. A diferença principal reside na relação entre o organismo e o hospedeiro. Ou seja, enquanto os parasitoides são responsáveis pela morte do hospedeiro como parte do seu ciclo, não é? Como vocês sabem, os parasitoides eles causam a morte imediata ou a morte por um curto período de tempo. E já os parasitas eles podem ser, ou eles podem coexistir com o próprio hospedeiro. De que maneira? Muitas das vezes causando danos, ou mesmo também a morte, em alguns casos, dependendo do tipo de parasita e também do tipo de doença que eles podem causar. Como vocês podem ver aqui no quadro, temos alguns aspectos como impacto no hospedeiro e
Como eu já disse anteriormente, os parasitoides matam o hospedeiro durante o seu ciclo de vida. Faz parte. E já os parasitas, eles normalmente não matam. Existem alguns casos, sim, que matam, dependendo do parasita, como eu já disse, dependendo do parasita e do tipo de doença que eles podem causar. E a relação com o hospedeiro, geralmente, os parasitoides, geralmente específicos a um tipo de hospedeiro. E os parasitas, longa duração, eles podem ter longa duração, mas menos letal. Exemplos de algumas vespas, parasitoides, até mesmo moscas. E exemplos de parasitas, temos carrapatos, vermes intestinais, temos alguns insetos e protozoários. Bom, e agora falando um pouco da importância ecológica dos parasitoides. Os parasitoides são organismos fascinantes, bastante interessantes também, que exercem um papel significativo nas interações ecológicas. Por exemplo, na agricultura, os parasitoides são utilizados como agentes de controles biológicos para pragas, reduzindo a necessidade de pesticidas químicos. Eles são bons agentes e, claro, os parasitoides ajudam a manter a conservação e o equilíbrio do ecossistema. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço pela vossa atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham se interessado pelo conteúdo. Espero de coração ter ajudado. Se porventura tiverem alguma dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários, que eu terei prazer de responder e sanar as vossas dúvidas. E não se esqueçam de lavar bem as mãos antes de comer, lavar as frutas, os legumes, os vegetais, cozinhar bem os alimentos e, claro, lavar as mãos depois do uso do WC.